Hoje vamos aprender, então, divisão no conjunto dos números racionais. Nós já aprendemos o que são os números racionais, já aprendemos subtração, adição, multiplicação também, e hoje a gente vai aprender divisão. Dentro do conteúdo de divisão, nós vamos ver, então, a divisão de frações, a divisão com números decimais, e, para finalizar, as expressões numéricas, que a gente vai juntar tudo que a gente já aprendeu numa conta só. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai lembrar como a gente divide frações. Isso a gente também aprende no 6º ano e a gente vai relembrar agora, então. Primeira coisa, lá na multiplicação a gente fazia direto, numerador com numerador, denominador com denominador. Mas aqui não é bem assim, eu não posso dividir, por exemplo, 3 por 5, vai dar outra fração ou outro número decimal e isso não resolve a nossa conta. Então, a gente vai transformar a divisão na operação inversa, que é a multiplicação. Como que a gente faz isso? Copia a primeira fração. A operação inversa é a multiplicação, então, vezes. E como a gente está invertendo a operação, a gente vai também inverter a fração que vem depois, que é o 1/5. E a gente já aprendeu o que é o inverso de um número, então o inverso é o quê? O denominador vai lá no numerador e o numerador no denominador. Então, assim a gente inverteu a operação e a fração que vem depois, nunca que vem na frente, é que vem depois, tá? E agora multiplica normal. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 1 é 3. Terminou a operação. Agora, no conjunto dos números racionais, a gente vai fazer a mesma coisa, só que além da gente cuidar com a fração e a operação, a gente tem que cuidar também com os sinais. Então, vamos lá. Copia a primeira fração, eu vou copiar dentro do parênteses, tá? Não faz diferença. Só que como tem o menos, a gente sempre deixa dentro do parênteses para não ter problema. Inverte a operação e inverte a fração. O sinal vai continuar o mesmo, vai continuar negativo. O 11 vem para o numerador e o 6 vai para o denominador. Faz primeiro a regra de sinal para não esquecer de fazer isso. Então, começa por ele para não ter erro. Menos com menos é mais. 4 vezes 11 é 44. E 7 vezes 6 é 42. Nós aprendemos também no vídeo da multiplicação a simplificação. Então, aqui eu poderia ter simplificado o 4 e o 6, ou eu posso simplificar agora no final. Eu posso dividir toda a minha fração por 2. Então, 44 dividido por 2, continua positivo, é 22. E 42 dividido por 2 é 21. Agora sim, terminou a minha conta. Próximo exemplo. Copia a primeira fração, vezes o inverso da segunda fração. O inverso da segunda, lembrem que aqui embaixo no denominador tem o 1. Então, esse 1 vai para o numerador e o 4 para o denominador. Eu vou multiplicar antes agora, tá? Para vocês lembrarem dos dois exemplos. O 6 e o 4 eu posso simplificar por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Menos com mais, menos. 3 vezes 1, 3. E 7 vezes 2, 14. Terminou a minha conta. Próximo e último exemplo da divisão de frações. O primeiro número a gente copia, né? Porque é a fração. Se quiser colocar o 1 embaixo para não se confundir, pode. Inverte a operação e inverte a fração. 13 meios. Faz a regra de sinal, menos com menos, mais. Percebam que aqui a gente não consegue simplificar nada. O 13 com o 2 não dá e o 5 com o 2 também não. Então, a gente tem que multiplicar. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 1 é 5, mais 1 do 15 fica 6 e copia o 2. Aqui também eu poderia ter transformado essa em número misto, mas para não ficar muita informação, eu vou deixar assim. A gente já viu número misto em outros vídeos.
Agora, divisão com números decimais. A gente pode fazer de duas maneiras e eu vou filmar aqui, eu vou fazer as duas para vocês lembrarem como que a gente pode fazer. Primeira coisa, eu tenho aqui um número inteiro e aqui um número decimal. Eu vou fazer primeiro a divisão com esses números aqui. Então, eu tenho o 4, eu vou fazer a divisão sem o sinal, depois eu faço a regra de sinal. Dividido pelo 5 décimos. Para quem não lembra, para a gente poder tirar essa vírgula, nós vamos multiplicar por 10. Então, 4 vezes 10 é 40, e aqui 5 vezes 10 fica, os 5 décimos vezes 10 fica 5, então o 0 e a vírgula somem. Eu fiquei com 40 dividido por 5. 40, eu vou até copiar de novo embaixo aqui, ou aqui do lado, para vocês enxergarem melhor, ó. Eu fiquei com essa conta. 40 dividido por 5 é 8, porque 8 vezes 5 é 40, subtrai e não sobra nada. Então, quero dizer que o resultado dessa divisão, menos com mais, é menos 8. Essa é uma forma da gente resolver. Também poderíamos ter transformado em fração. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ou a outra maneira de resolver. Copia o menos 4... dividido, os 5 décimos fica nessa fração aqui, ó. A gente já aprendeu a transformar também. 5 sobre 10, tem um zero, um número depois da vírgula. Agora, a gente vai inverter. Então, copia a primeira fração, vezes o inverso da segunda. Percebam que aqui eu posso simplificar. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4 vai dar 8 também. Ou se eu multiplicar, também vai dar, ó. Menos 4 vezes 10 dá menos 40. E 1 vezes 5 é 5. Se eu dividir ou simplificar aqui 40 por 5, dá menos 8. Então, percebam quantas maneiras diferentes nós temos para resolver uma mesma conta. Por isso que eu sempre digo para vocês, na matemática não existe uma maneira só de resolver. Depende muito de qual vocês entendem melhor, olhar para a conta antes de começar e pensar como vocês vão resolver. Vamos para mais um exemplo. Agora, a gente tem dois números racionais, dois números com vírgula. Então, eu posso também fazer das duas maneiras. Vou fazer para vocês saberem, tá? Então, aqui, quando eu vou dividir o 9 inteiros e 8 décimos por 2 inteiros e 8 décimos, vocês percebam que os dois números têm um algarismo depois da vírgula. Então, se eu multiplicar por 10 para tirar a vírgula, vai ficar 98 dividido por 28. Então, eu já fiz a multiplicação por 10, já tirei a vírgula. Agora, não acrescentei zero porque eles têm a mesma quantia de casas decimais. Se um deles tivesse, por exemplo, aqui tivesse mais um número, aí aqui eu ia ter que acrescentar um zero para ter a mesma quantia de casas decimais. Agora, vamos ver aqui, ó. Eu sempre digo que a gente pode fazer aproximação, ou tenham um rascunho ali do ladinho para vocês fazerem a divisão, ou façam por aproximação. O 28 está bem próximo do 30. Então, se eu for dividir 9 pelo 3, né, pensando no 30, dá 3. Então, vamos fazer a multiplicação por 3 para ver se dá certo. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 2 é 6, mais 2 do 24 é 8. Vamos subtrair. Se o resto ficar maior que 28 ou igual, a gente tem que aumentar aqui uma casa, né, um número. 8 menos 4 é 4, 9 menos 8 é 1. Deu certo a conta. Agora, a gente acrescenta um zero aqui e uma vírgula depois do 3. Agora, vamos fazer a mesma aproximação. 14 dividido pelo 3, né? Que o 28 está próximo do 30, a gente usa o primeiro número. Se fosse 14 dividido por 3, daria só 4. Vamos tentar por 5, já que está um pouquinho menor. E como termina por 0, o 5 vezes 8 vai terminar naquele zero que a gente quer. Se passar, a gente diminui para 4. Se sobrar, a gente aumenta para 6. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 2 é 10, mais o 4 do 40, 14. Deu bem certinho o número que a gente queria, então, resto zero. Agora, faz a regra de sinal. Menos com menos é mais, 3 inteiros e 5 décimos. Outra maneira de a gente resolver é transformar em fração.
Então, eu vou colocar aqui, ó, um ou para vocês saberem que é outra conta, não é continuação da mesma. Então, aqui, ó, menos 98 sobre 10, dividido por menos 28 sobre 10. Divisão de frações, copia a primeira, vou copiar um pouquinho mais para cá para caber na folha. Então, menos 98 décimos vezes o menos 10 28avos. Percebam que a gente inverte a fração, né? Aqui eu posso simplificar, porque senão vão ficar números grandes, né? Então, vamos simplificar esse 10 com esse 10, que fica 1 e 1, já facilitou muito a nossa conta. Dá para simplificar também aqui o 98 com o 28. Ah, eu não sei o maior número que eu posso simplificar. Simplifica por 2. Não tem problema nenhum simplificar pelo menor que você sabe. Então, 28 dividido por 2 é 14. E 98 dividido por 2, ó, 9 dividido por 2 dá 4, porque 4 vezes 2 é 8, sobra 1. 18 dividido por 2 dá 9. Percebam que o 49 e o 14 eu posso também simplificar por 7, mas eu vou simplificar depois para não ficar muito bagunçado aqui. Então, menos com menos é mais. 49 vezes 1 é 49. E 1 vezes 14, 14. Agora, eu vou simplificar para vocês terem um exemplo também. Eu vou simplificar por 7 a fração toda, tenho que dividir pelo mesmo número. 49 dividido por 7 é 7, e 14 dividido por 7 é 2. Eu não coloquei o mais aqui para vocês lembrarem que não faz diferença ter o mais ou não. Quando ele é positivo, não precisa aparecer o mais. Tá, mas ficou diferente essa resposta dessa resposta. Por quê? Porque aqui está em número decimal e aqui está em fração. Se eu dividir 7 por 2, dá 3 inteiros e 5 décimos. Se eu transformar isso aqui em fração, vai ficar 35 décimos, e eu vou simplificar por 5, que eu vou chegar nos 7,5. Então, as duas formas de resposta estão corretas. Mais um exemplo. Aqui nós temos 4 décimos dividido pelo 2. Então, eu vou fazer também das duas maneiras. Eu vou fazer primeiro aqui com fração, tá? Então, aqui eu vou copiar o 4 décimos, já em forma de fração, e já vou inverter, ó, vezes, aqui nós temos o 1 embaixo, então, vai ficar vezes menos 1/2, que é o inverso da fração, né? Posso simplificar aqui o 2 e o 4, ou o 4 e o 10. Vou simplificar o 2 e o 4, porque eu acho que é o que vocês geralmente enxergam primeiro para simplificar, o mais óbvio, né? Mas eu ainda posso simplificar o 2 e o 10. Aqui fica 1, vou dividir pelo 2, né? E aqui fica 5. Então, multiplicando isso, nós temos mais com menos fica menos, 1 vezes 1, 1, 5 vezes 1, 5. Quem não simplificar, ficaria 4 20avos. E se simplificar depois, vai ficar o menos 1/5 também. Agora, então, a gente vai fazer na forma de número decimal, a divisão. Vamos colocar um ou aqui para não esquecer que é outra conta. Vamos copiar o 4 décimos dividido por 2. Eu quero tirar essa vírgula, então, a gente multiplica por 10. Multiplicando por 10, eu vou fazer de novo a conta aqui, ó. Vou até riscar aqui, ó. Esse número vezes 10, a gente desloca a vírgula, então, fica 4 dividido 2 vezes 10 fica 20. Agora, 4 ficou menor do que 20, então, a gente acrescenta um zero aqui e um zero e a vírgula aqui. 40 dividido por 20 é 2. 2 vezes 20, 40, e não sobra nada. Então, aqui, ó, 2 décimos e aqui menos 1/5. Claro que a gente tem que fazer a regra decimal antes, mas com menos fica menos. Então, a resposta aqui vai dar menos 2 décimos. Vou transformar em fração para vocês lembrarem como que se faz. Eu tenho aqui, ó, menos 2 sobre 10. Se eu simplificar o 2 e o 10, eu chego no 1/5. Então, a mesma resposta, duas formas diferentes de resolver. Último exemplo, tenho um número decimal e uma fração. Então, eu posso transformar essa fração em número decimal, só que como é por 6, vai ficar um pouquinho difícil, né? Provavelmente vocês vão fazer na calculadora, daí não vai dar muito certo. Então, a gente vai transformar esse número decimal em fração, que é o mais fácil que a gente tem para fazer.
Então, copia aqui, ó, mais 15 sobre 10. Já vou inverter, tá? Vezes menos 6/5. Simplificando, então. Aqui fica 1, vou dividir pelo 5, tá? E aqui fica 3. Posso simplificar também o 6 e o 10, vou simplificar depois. Mais com menos, menos. 3 vezes 6, 18. E 10 vezes 1, 10. Agora, eu vou simplificar o 18 e o 10, dá para simplificar por 2. Então, copia o menos para não esquecer. 18 dividido por 2 dá 9. E 10 dividido por 2, 5. Então, a resposta é menos 9/5. Ou, se eu quisesse transformar em número decimal, eu pego esse número aqui que está sobre 10, que fica menos 1 inteiro e 8 décimos. Também pode ser. Antes da gente seguir para as expressões numéricas, eu quero só lembrar de um detalhe aqui que a gente aprende também no 6º ano, que é quando a gente multiplica um número decimal por 10, por 100, ou quando a gente divide. Que, não sei se vocês perceberam, eu já fiz isso nas outras contas e aqui eu quero relembrar. Quando a gente tem essa multiplicação, nós não precisamos montar a multiplicação, basta deslocar a vírgula. Então, aqui, 2 inteiros e 84 décimos vezes 10, se eu esquecer a vírgula aqui, se eu tivesse só 2 vezes 10, 2 vezes 10 é 20, né? Então, se eu tenho que chegar perto do 20, quer dizer que eu vou deslocar a vírgula para trás. Então, eu vou ficar com 28 inteiros e 4 décimos. Então, percebam que a gente desloca a vírgula conforme a quantia de zeros que tem aqui no número que está multiplicando. Aqui eu tenho 2 zeros, então eu vou deslocar 2 casas decimais. 2 vezes 100 é 200, então eu vou ficar com 284. Se quiser colocar vírgula zero, pode, ou apenas 284. Na divisão é o contrário. Se na multiplicação a gente deslocou a vírgula para trás, na divisão a gente desloca a vírgula para frente, o número fica menor. Como eu não tenho nada aqui na frente, fica então 0, vírgula, e copia todos os algarismos que tem aqui no número. Agora, eu tenho 2 zeros aqui, então eu vou deslocar 2 casas decimais. Se aqui eu acrescentei um 0 e a vírgula, agora eu tenho que acrescentar um 0 também atrás da vírgula. Então, vai ficar 0, vírgula, 0, o 2, o 8 e o 4. Por quê? Porque aqui, se eu colocasse a vírgula na frente do 2, eu ia ter deslocado uma casa só. Percebam que a vírgula estava aqui. Eu tinha que deslocar 2, porque tem 2 zeros. Então, 1, 2. Por isso que eu acrescentei esse 0 aí. E para finalizar, então, expressões numéricas. Eu coloquei 2 exemplos aqui, um sem parênteses, um com parênteses, um com número decimal, um com fração. As expressões numéricas podem aparecer tudo que a gente já aprendeu na vida. Pode ter número com vírgula, pode ter fração, pode ter divisão, multiplicação, subtração, adição, potenciação, radiciação, tudo. Pense em tudo que vocês já aprenderam em matemática, pode aparecer numa conta só. Claro que aqui não misturou número decimal com fração, mas poderia também. Então, olha só, vamos relembrar quais operações a gente resolve primeiro. Primeiro, a gente vai resolver multiplicação e divisão. Nós temos aqui, ó, adição e subtração também. Então, eu sempre digo da escadinha, a multiplicação e a divisão estão no mesmo degrau da escadinha, então a gente pode resolver junto. Tem um rascunho pertinho de vocês para fazer essas multiplicações, para que a conta aqui de vocês fique limpa, não fique bagunçada, misturada. Então, olha só, 2 décimos vezes 3. Faz lá no rascunho, ó. 2 décimos vezes 3. 2 vezes 3 é 6, 0 vezes 3 é 0, uma casa decimal, conta um número, põe a vírgula. Então, 6 décimos aqui nessa multiplicação. Copia o mais. Agora, aqui também, ó, 3 inteiros e 5 décimos dividido por 7. Vou multiplicar por 10 para tirar a vírgula. Então, aqui vai ficar 70 na multiplicação por 10, né? 35 é menor que 70, então eu acrescento um 0 aqui e 0, aqui.
35 dividido por 7 é 5. Então, 5 vezes 70 é 350. E dá 0. Então, a nossa conta deu 5 décimos. Coloca lá na expressão numérica a resposta. Menos, agora aqui, 5 décimos vezes 5 décimos. Faz lá também, ó. 5 décimos vezes 5 décimos. 5 vezes 5 é 25. 0 vezes 5 é 0, mais 2, 2. Aqui a gente não precisa ficar fazendo por 0, porque vai dar sempre 0, né? Então, não precisa. 1, 2 casas decimais. 1, 2, coloca a vírgula e o 0. Então, fica 25 centésimos. Agora, para somar. Se quiser fazer no rascunho a soma, também pode. Nós temos aqui 6 mais 5 é 11. Então, fica 1,1, 1 inteiro e 1 décimo, né? Menos o 25 centésimos. Esse aqui pode fazer lá no rascunho. Qual é o maior número? É o número que tem a parte inteira na frente da vírgula. Então, faz lá no rascunho. 1 inteiro e 1 décimo, menos... Olha o detalhe aqui, olha onde que tá a vírgula. É embaixo de vírgula, então, vai o 0 na frente, o 2 e o 5. Como aqui não tem nada, a gente coloca um 0 aqui para poder fazer a subtração, né? Tem que pedir emprestado, aqui fica 0, 10 menos 5 é 5, pede emprestado de novo, 10 menos 2 é 8, baixa a vírgula e 0. Então, a resposta vai ficar 85 centésimos. Como o 1 aqui é maior, fica positivo. E o último exemplo para terminar esse vídeo, que ficou extenso, né? Nós tínhamos bastante coisa para falar. É aqui na subtração de frações, a expressão com frações. Então, primeira coisa, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Se tivesse colchetes e chaves, tem que cuidar isso também. Então, aqui nós temos que fazer o mínimo múltiplo comum, MMC, porque os denominadores são diferentes. 5 e 4 são números consecutivos, então a gente pode multiplicar, que dá 20. 20 dividido por 5 é 4, vezes 2, 8. 20 dividido por 4 é 5, vezes 1, 5. Percebam que eu coloquei numa fração só, eu posso fazer isso também, tá? Aqui, como é 3 e 1, fica 3. Aqui, como ficou 3, continua 1. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1, 3. Dividido, mesma coisa, aqui tem o 1, então o mínimo vai ficar 5. 5 dividido por 1 é 5, vezes 2 é 10, não esqueça do sinal. E aqui fica o 4. Agora, a gente subtrai. 8 menos 5, 3 20avos, vou tirar do parênteses, vezes 1 menos 3 fica menos 2 terços, dividido, menos 10 e menos 4, menos 14 quintos. Agora, como nós temos multiplicação e divisão, a gente tem que seguir a ordem em que aparece por primeiro na conta. O que aparece antes é a multiplicação. Vou simplificar o 3 com o 3, fica 1 e 1. E vou simplificar o 2 com o 20, fica 1 e 10. 1 vezes 1 fica 1, 10 vezes 1, 10. Cuidado com esse sinal de menos para não esquecer. Agora, eu já vou copiar invertendo a operação e invertendo a fração. Fica menos 5 14avos. Posso simplificar o 5 com o 10. Fica 1 e 2. Então, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 14, 28. E terminamos a nossa conta. Espero que vocês tenham gostado. Podem acelerar um pouquinho a velocidade do vídeo, porque eu acho que eu falei um pouco devagar, o vídeo ficou extenso. Não deixem de curtir e de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre matemática. Um abraço e até o próximo!